Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, sexta-feira, dia 10 de novembro de 2023, e o nosso devocional diário está no livro de João, Evangelho segundo João, capítulo 20, a ressurreição de Cristo. Jesus ele morre na sexta, o sábado era aguardado pelos judeus e nem está amanhecendo ainda o domingo quando nós já vamos ver Maria Madalena chegando ao sepulcro. Ela já está lá para ver o corpo de Cristo. Os sepulcros naquela época eram uma gruta e tinha uma grande pedra que ficava na frente. Mas quando ela chegou lá, a pedra está removida e o corpo não está lá. Ela ainda não cria suficientemente na ressurreição, diz o versículo de número 2. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, esse era João, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Ela acreditava que alguém tinha pegado o corpo de Jesus. Jesus falou recorrentemente de sua morte e ressurreição, mas aquilo era incrível demais para estar na mente daqueles homens, daquelas mulheres, as quais seguiam a Jesus. E aí nós vamos ver que os próximos a irem ali ao sepulcro foram Pedro e João. Sim, quando se fala que o discípulo a quem Jesus amava é o próprio João, ali com bastante modéstia, falando de si mesmo, esse que está escrevendo o evangelho. A fé deles também ainda não tinha sido ativada no modo ressurreição, apesar de João já ter crido. Olha aqui os versículos 8 e 9. Então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu, porque ainda não entendiam a escritura segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Eles ainda não tinham entendido isso. Nós vamos ver que esses discípulos vão embora dali e Maria ainda continua no sepulcro depois deles terem ido para casa. E ela vai ter o privilégio de ser a primeira a ver o Jesus ressurreto. E isso acontece quando Jesus a chama pelo nome, versículos 15 e 16. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se, ela lhe disse na língua dos hebreus: Rabone, que significa mestre. Que coisa maravilhosa é percebermos que Maria reconheceu Jesus quando a chamou pelo nome. Ainda hoje Jesus nos chama individualmente. Ele chama cada um de nós pelo nome. O que nos interessa é reconhecê-lo também como mestre, como nosso Rabone, como nosso Senhor, como nosso mestre. Talvez nesta manhã você está ouvindo essa mensagem, talvez hoje, eu não sei quando você está ouvindo esta mensagem, Deus está te chamando pelo nome para você reconhecê-lo como Senhor e Salvador e a sua vida ser totalmente transformada. Nós vamos ver que ainda naquele domingo, agora, à tarde, Jesus vai visitar os discípulos. Eles estavam morrendo de medo, cheios de dúvidas, afinal, se o mestre tinha morrido, eles podiam também ser pegos e mortos da mesma maneira. E Jesus lhes concede o melhor. Jesus chega a eles e deseja a paz, seja convosco. Veja o versículo 19 e 20. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, é domingo, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Que coisa espetacular é nós vermos isso. Mas Jesus não deseja a paz apenas uma vez. Ele diz de novo no versículo 21. Então Jesus diz pela segunda vez: Paz seja convosco. E agora eles vão receber uma incumbência da parte do Senhor. Eles vão receber a incumbência de seguirem adiante, de levarem aquilo que ele começou. Versículo 21, na parte B: Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus sopra sobre eles, dá a eles ali a inspiração do Espírito Santo para que eles possam continuar a fazer a obra que ele começou. E ali aquelas pessoas, aqueles homens, nós sabemos, viraram o mundo de cabeça para baixo depois deste momento. Vamos ver que neste dia, nesta primeira vez que Jesus aparece aos discípulos ali reunidos, Tomé, ele não está ali e ele duvida. Versículos 24 e 25, Tomé, chamado
chamado Dídimo, o gêmeo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E Jesus, por pura misericórdia, concede a Tomé o que ele precisava. Versículos 27 e 28. Jesus, uma semana depois, no próximo domingo, aparece de novo ali aos discípulos e ele chama Tomé. Versículo 27 diz a ele: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, estende a tua mão, coloca no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus diz algo espetacular no versículo 29 a Tomé: porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Se você não viu Jesus ainda, mas crê pela sua palavra, pelo seu evangelho, é como se você tivesse o visto, é como se você tivesse o tocado, porque mais bem-aventurados somos nós, os que cremos hoje, que não o vimos ainda. E é isso que nós temos que fazer, crer. João deixa muito claro que ele está registrando ali sinais, registrando sinais para que nós pudéssemos crer. E se nós cremos sem ver, nós somos bem-aventurados e já temos vida no seu nome. Encerramos com as mesmas palavras que ele escreveu nos últimos versículos deste capítulo. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram escritos para que possais crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tenha vida no nome de Cristo. Receba Ele como seu Senhor. Reconheçam, Ele te chama pelo nome nesta manhã. Receba dele aquilo que é o mais importante, assim como os discípulos. A paz do Senhor!